Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Cavaleiro de Bronze, parte 2 do Portão Dourado. Então, se você quiser saber um pouco do que acontece nesse livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente! Chegou o momento de eu comentar as minhas impressões para vocês sobre o livro O Cavaleiro de Bronze, parte 2, né? Mas antes, deixa eu dar algumas informações sobre ele. Ele é da autora Paulina Simons, foi publicado aqui no Brasil pela Novo Século no ano de 2014 e ele tem 432 páginas. Ele está ali classificado no gênero romance histórico, romance épico e eu dei 5 estrelas para ele, né? Obviamente. O que nós vamos encontrar aqui nessa segunda parte? Como eu disse para vocês, lá no vídeo da primeira parte, esse livro, O Cavaleiro de Bronze, a publicação dele aqui no Brasil foi dividida em duas partes. Então nós temos, deixa eu pegar aqui, ó, na minha estante, O Cavaleiro de Bronze, parte 1, e nós temos O Cavaleiro de Bronze, parte 2. Essa primeira parte aqui eu já fiz resenha, eu vou deixar linkado aqui em cima para você ir lá assistir. E essa parte 2 é o que nós vamos conversar hoje. O livro, originalmente publicado, ele era isso, aqui ó. Então, terminou essa parte aqui, a gente vira a página e começa esse livro. O ideal é que fosse publicado em volume único, porém, né, não vamos reclamar porque temos o livro publicado aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa segunda parte. Lembrando que se você não sabe nada sobre o Cavaleiro de Bronze, você provavelmente vai pegar alguns spoilers sobre o primeiro livro aqui. Tô deixando avisado, hein? Se você não gosta de spoiler, esse vídeo é melhor você fechar. Spoiler, obviamente, sobre o primeiro livro, né, gente? Sobre a primeira parte. Eu não vou spoiler muito o que tá acontecendo nessa parte aqui, não. Vou contar só a base mesmo do enredo, como eu sempre faço. Mas sobre a primeira parte você vai pegar spoiler sim. Com isso dito, vamos ao que interessa, que é o que acontece nesse livro aqui. Esse livro, ele vai iniciar 6 meses após os eventos desse daqui. A gente sabe como foi traumático para Tânia a fuga dela, para Tatiana, né? A fuga dela lá de Leningrado. Ela finalmente conseguiu fugir. Ela teve muitas perdas ao longo do caminho, muitas perdas, a família, muita coisa ruim acontecendo com ela mesmo, porque nós estamos, no caso aqui, em guerra, em plena guerra, e Leningrado foi uma cidade sitiada, então ela conseguiu sair dali com muita dificuldade, acompanhada da irmã. Ela e a Dasha conseguiram sair de Leningrado. Porém, nós sabemos o que acontece com a Dasha, né? Então é muito traumático, porque a Dasha estava muito debilitada, ela estava muito mal mesmo. Então ela não tinha praticamente condições nenhuma de sobreviver à passagem, à saída de Leningrado, né? Então a gente vê ali no final do primeiro livro o que vai acontecer com a Dasha, o quanto isso vai ser traumático. Claro, também na parte do romance nós estamos super envolvidos com o relacionamento da Tatiana e o Alexander, esse triângulo amoroso com a Dasha que tá dando super errado, ainda mais depois das coisas que o Alexander faz. Mas a gente sabe que as coisas não estão bem aqui no quesito casal. Eles ainda não são um casal oficialmente, né? Eles não são declarados para ninguém, não são declarados nem para eles mesmos. Quem dirá pro grande público, né? Os interessados aí, né? Claro que não. Mas as coisas estão bem ruinzinhas entre eles nesse momento. Então, o que o Alexander faz? Consegue finalmente tirar a Tatiana e a Dasha de Leningrado e elas fogem. Elas estão indo se encontrar com a avó das meninas, a avó a babushka, né? Que a gente conhece lá no início do primeiro livro, que foi ela junto com o avô das meninas. Eles fogem de Leningrado logo no início da guerra. Logo no início não, mas pouco tempo depois que a guerra inicia, eles conseguem ser retirados de Leningrado e eles vão para tipo uma cabana que eles tinham em outra cidade, em Molotov, que é para onde eles se mudam. E eles tentam levar as meninas para lá em diversos momentos, só que a cidade está sitiada, muito dificilmente elas iriam conseguir sair de lá. E aí ela consegue finalmente, Tânia consegue, Dasha consegue, e elas partem, enfim, vocês sabem o que acontece, né? E a Tânia acaba indo fazer a viagem sozinha e o livro começa 6 meses depois. A gente termina o livro, a primeira parte, com a Tânia bem doente também, bem debilitada.
Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mais ou menos, né? A gente sabe porque é uma trilogia, então, enfim. Mas a gente não sabe em que condições ela vai se encontrar. Então o livro ele vai começar na perspectiva do Alexander, o que eu já achei maravilhoso, porque a perspectiva dele é o que a gente quase não tem nessa primeira parte. Aqui não, aqui a gente já tem muito mais o Alexander agindo, a mente dele sendo explorada pela Paulina. Então a gente já tem um pouco mais da visão dele e entende um pouco melhor o personagem, o que eu achei muito bacana. Então a gente vai encontrar aqui o Alexander 6 meses depois que ele conseguiu finalmente colocar a Tatiana e a Dasha para fora de Leningrado, e ele desesperado por notícias, porque ele não sabe o que aconteceu com nenhuma delas duas. Então ele vai e fala com o comandante dele, o Stepanov, que é um cara aí que a gente ama de verdade, e ele tenta uma liberação com ele, né? Um tempo para ele tentar entender o que aconteceu com as meninas. E ele consegue, né? O comandante dele consegue uma liberação dele de algumas semanas. E são essas semanas que ele tem para tentar descobrir o que aconteceu com Tatiana e com Dasha. Então ele parte para Molotov em busca delas, né? Para tentar entender, porque não teve carta, não teve nada. Ele não recebe nada delas duas, não tem uma notícia delas, não sabe de nada do que tá acontecendo. Então imagina o desespero, né, gente? Você é apaixonada pela pessoa e tá no meio da guerra e você não sabe se ela tá viva, se ela tá morta. É extremamente complicado. Enfim, ele parte em busca da Tatiana e da Dasha, ele sai de lá do posto onde ele se encontrava, ainda em Leningrado, e vai atrás das meninas, né? Ele chega a Molotov, começa a fazer perguntas e ele chega finalmente a Lazarevo, que é onde o ponto da nossa história aqui, né? Que é o início de tudo, o Portão Dourado, que é Lazarevo, que é a parte 3, no caso do livro, que ele é dividido também em algumas partes. E lá em Lazarevo é quando ele vai reencontrar a Tânia. O encontro dele, gente, a Tatiana e o Alexander, o encontro deles é a coisa mais linda do universo, sem brincadeira. É extremamente emocionante. Eles se reencontram ali num momento bem emocionante e toda a cidade fica de plateia, né? E por que a cidade fica de plateia? Quando a Tânia chegou lá, quando ela chegou a Lazarevo, a família dela já sabia, né? Os avós moravam ali, as pessoas da cidade conheciam os avós da Tatiana, conviviam com eles e vocês sabem, né? A Rússia comunista, todo mundo sabe de tudo e de todos e o povo é muito fofoqueiro. O povo tá ali interessado na tua vida e é importante que eles saibam de tudo. Então as pessoas compartilham muito informações pessoais, né? Então na cidade todo mundo estava sabendo, todo mundo estava a par do relacionamento da Dasha com o Alexander. E todo mundo sabia que ele ainda não sabia que ela não estava mais viva, né? E o que vai acontecer? Quando ele chega, todo mundo olha pra ele com aquele olhar de pena, ele entra em desespero, pensando que a Tatiana está morta, mas claro que ela não está. E eles têm esse reencontro super emocionante, né? E quando eles se reencontram é muito engraçado, gente, porque a Tatiana, ela tá numa situação, ela tá vivendo com uma família, um grupo de senhoras, né? Ela mora na casa de um grupo de senhoras, acho que são 2 senhoras que dividem a mesma casa, ou 3, são 3 senhoras. Ou 4, gente. E agora eu me confundi. Acho que são 4 senhorinhas que dividem a mesma casa, né? O mesmo ambiente. E a Tânia mora ali e ela serve essas senhorinhas, ela trabalha para elas, cozinha para elas, faz a limpeza da casa, lava roupa e enfim. E essas senhoras, elas adotaram a Tânia porque a avó dela também falece. Então elas vão e adotam a Tatiana assim que ela chega ali em Lazarevo, cuidam dela porque ela chegou muito doente e ela vai se recuperando e ao longo desse tempo elas meio que adotam, meio não, né? Elas adotam completamente a Tânia e a Tânia novamente se coloca naquela posição de serva, né? Ela servindo a todo mundo. E quando Alexander encontra com ela, ele mata a saudade, né? Aquele desespero que ele estava sentindo de não reencontrá-la, de finalmente poder encontrar a mulher que ele ama. E ele encontra ela nessa situação, gente, é muito engraçado. É muito engraçado porque
Uma das frases que ele fala pra ela, né, é assim: você sempre consegue se colocar numa posição, assim, você sempre consegue encontrar com pessoas que vão te sugar de alguma forma, né? Onde ela acaba virando a Cinderela de todas as casas. Primeiro com a família dela e agora com esse grupo de senhorinhas. Então a nossa Tânia aí é uma menina meio azarada no quesito familiar, né? E ali eles vão estar novamente numa situação muito esquisita, porque todo mundo na cidade acha que o Alexander é completamente apaixonado pela Dasha, por conta das cartas que a Dasha escrevia para a avó e todo mundo lia também, né? Então todo mundo acredita nessa fantasia de que ele está ali por causa da Dasha. Lê engano. E a Tânia, ela não consegue chegar e falar assim: não, vai ficar comigo, ele veio atrás de mim. Ela não consegue, né? Até porque quando ela foi embora de Leningrado, eles tiveram alguns mal entendidos. E esse é o momento de resolver tudo, gente. Esse é só o início do livro, é o comecinho do livro, e o Alexander, ele vai tomar umas atitudes aí nesse início desse livro que vai mudar completamente a sorte deles dois, né? Eles finalmente, neste livro aqui, eles vão poder viver a história deles de amor, realmente assumidos para todo mundo, sem medo de ser feliz, mas sem medo de ser feliz, mas com medo. Porque, apesar deles estarem finalmente assumindo o que eles sentem um para o outro e para as pessoas que estão à volta, ainda nós estamos em guerra, né? Então nem tudo pode ser um paraíso. No início do livro nós vivemos um verão maravilhoso, onde eles estão juntos e é muito bonito o romance, mas novamente, meus queridos, nós estamos em guerra e a guerra é cruel nesse livro. Como guerra em qualquer lugar é cruel, não tem nada de bonito em guerra nenhuma, não tem nada de vantajoso em guerra nenhuma, né? Tem nada que a gente possa dizer assim: nossa, que... Não. E aqui nesse livro isso fica bem claro, né? Porém, não é só essa questão, não é só essa ameaça, né, da guerra, porque em breve, em poucas semanas, Alexander vai voltar para o fronte. Ele é um soldado, ele é um capitão, aos poucos ele tá subindo de patente, né? Porque ele é um cara muito corajoso também. Então, ele vai voltar para o fronte, ele vai lutar novamente. Então, a vida dele vai estar em risco novamente. Só que esse não é o único problema, né? Nós sabemos que ali na Rússia comunista, eles tinham a polícia interna, né, a NKVD, e que era a polícia que estava responsável por prender civis, pessoas comuns, né, ou não comuns, assim, que tivessem envolvimento com aquilo que eles consideravam que era errado, né, que era contra o comunismo, contra aquilo que aquela ditadura pregava, né? Então, as pessoas corriam muito risco de simplesmente desaparecer. E nós vamos ver alguns casos disso aqui acontecendo no livro, porque ao mesmo tempo em que a autora ela nos apresenta um romance romântico, casal, apaixonado, etc e tal, nós também temos o outro lado da história, que tem todo um contexto histórico, que é um trunfo da história. É um trunfo verdadeiro que a Paulina ela trouxe. Ela traz todos os aspectos da vida comunista, insere aqui no livro dentro do período dos anos 40, que é quando a guerra está acontecendo. Nesse livro aqui a gente está em 1942, no verão de 1942, logo vai chegar 43, e muita coisa vai acontecer nesse livro. O que eu falei aqui é só as primeiras, 30 páginas para vocês. Vai ter muito desenvolvimento, vai ter sim bastante romance, vai ter o amor aqui finalmente conseguindo se concretizar, mas a gente vai ter muito medo, muito desespero, muita luta pela vida mesmo, porque nós estamos em guerra. E o Alexander, ele é um cara que precisa esconder a identidade dele. Por quê? Porque ele é, na verdade, um americano que está ali na Rússia, que está disfarçado dentro do exército russo. Então isso é um perigo enorme. Qualquer coisinha, gente, você andar torto, você andar esquisito na rua, isso daí poderia te tornar uma ameaça e você simplesmente desaparecer. Então nós vamos encontrar muito disso aqui no livro, e muitos deles desesperançados também, imaginando o que será que vai acontecer conosco. Será que esse amor vai realmente frutificar? Será que ele vai ter a oportunidade, mais do que algumas poucas semanas de
de crescer e de evoluir, deles serem verdadeiramente um casal e viverem felizes? É isso que a gente vai descobrir tudo dentro da história, vocês lendo, porque é muita coisa acontecendo, gente, muita coisa mesmo. Outras coisas que eu gostaria de falar com vocês, agora já na parte da minha opinião, eu acho que eu achei esse livro bem mais intenso no quesito do romance. Como aqui finalmente eles estão juntos, a gente vai ver eles como casal e de uma forma bem intensa. Eu acredito sim que tem todo o agravante da guerra, tem o agravante da imaturidade de ambas as partes, mas o Alexander é mais velho, Bárbara. Isso não significa maturidade, né? Principalmente no quesito relacionamento. Ele não é muito maduro. Então a gente vai ver um cara ciumento, possessivo sim, que não consegue lidar muito bem com os sentimentos dele e com a possibilidade da perca. Nós vamos encontrar uma Tatiana nesse quesito muito mais madura. Existe uma dependência de ambas as partes, um do outro. Eles são extremamente dependentes dele. Alguns poderiam dizer que isso não é um relacionamento saudável. É livro, gente. É livro, a gente quer intensidade. O que conta aqui é intensidade. Mas ela é muito mais madura no quesito do relacionamento. Ela consegue separar muito bem as coisas e não se fechar como o Alexander faz, sabe? Ela tem um certo nível de imaturidade na Tatiana, afinal ela é uma menina de 18 anos, muito nova ainda, tá descobrindo a vida e amando esse cara, né? Então eles vão enfrentar diversos desafios e o que eu achei muito legal aqui é que como eles estão só eles dois, eles se tornam uma unidade, onde um luta pelo outro, onde um vai fazer o máximo para ficar perto um do outro e vai se sacrificar pelo outro de verdade. Então esse livro também mostra muito isso, do sacrifício que o amor te força a fazer em tempos difíceis, né? Que é bem emocionante mesmo. E outra coisa que é bem interessante, como eu disse para vocês, nós vamos ter várias discussões e várias análises aqui sobre essa questão política e a vida que eles tinham naquele momento, sabe? Rola uma troca entre eles, uma troca assim muito inteligente, sabe? Umas discussões muito inteligentes dentro do livro, onde cada um vai mostrando o seu ponto de vista e imaginando o futuro que eles poderiam ter juntos ou não, né? Porque muito do que vai acontecer ali dentro dessa troca também é o medo, o temor da ameaça, tanto do Alexander morrer pela guerra ou até mesmo a Tânia. Apesar de Dalin Lazarev ainda não ter chegado o pior da guerra, vai chegar em algum momento. E fora o risco que ele tem de ser denunciado, né? E aí nós temos aquele personagem que eu não suporto, que é o Dmitri, que é um verdadeiro nêmesis para o Alexander. Ele é um cara, é um rato, né? O Dmitri é um rato mesmo. Ele tenta se aproveitar de todas as situações. E nesse livro também é algo mais interessante ainda, gente, porque aqui a gente vai descobrir todos os planos do Alexander, que o Alexander tinha, né? Para o futuro dele, o que ele ia fazer? Ele seria para sempre um americano se fingindo de russo, ou ele tinha planos para mudar a situação dele? E a gente vai entender mais a amizade dele com o Dmitri, o que aconteceu no passado do Alexander, as coisas vão sendo reveladas aqui dentro das conversas entre o casal, e isso é muito interessante também de se ler, gente. É um livro que eu amei. Eu sou suspeita para falar, já falei para vocês, é a minha série, é o meu livro favorito da vida. Eu tenho só motivos para ficar grata pela Paulina por ter escrito uma obra tão boa, de tanta qualidade. Novamente aqui a gente vai encontrar essa escrita poética dela, uma escrita inspiradora também. E uma mulher, ela é russa, né, gente? Então ela cresceu ali, ela viveu ali na Rússia. Ela depois imigrou para os Estados Unidos e fez a vida dela, mas durante esse período os avós dela viveram essa fase de fuga, né? Então ela tem muito conhecimento, ela tem muito laço familiar mesmo, história familiar, história de vida, né? Para poder escrever uma obra com muita qualidade. E aqui tem qualidade.
não é aquele livro bobo não, assim, tem romance, tem a coisa toda, mas tem muita qualidade de escrita e muita coisa boa de verdade, gente. É um livraço, assim, pra você ler e apreciar e olhar com outros olhos e analisar as críticas sociais que ela faz aqui no livro. É muito interessante. O relacionamento é extremamente intenso aqui, a dinâmica é bem mais intensa nesse livro e eu gostei demais. Fica aqui a minha indicação para vocês. O desfecho da história não é nada do que vocês estão esperando. Sinceramente, vocês não esperam que esse livro vai terminar desse jeito. E eu aconselho a você terminar de ler e começar imediatamente o próximo, porque você não vai aguentar. É maravilhoso, gente. A série, o primeiro livro, né, da série Cavaleiro de Bronze, a trilogia O Cavaleiro de Bronze, é sensacional. E o primeiro livro se encerra da trilogia, ele se encerra essa segunda parte de uma maneira espetacular. Eu já vou começar logo, imediatamente neste instante, o segundo livro, que é o Tatiana e Alexander. E em breve eu volto para contar para vocês também as minhas impressões. Mas fica aqui a dica, se você ainda não leu O Cavaleiro de Bronze, você está dando muito mole. Esse livro é maravilhoso e o máximo de pessoas que puderem ler, que eu consegui fazer esse livro chegar, eu vou tentar fazer. E o máximo de pessoas que lerem, eu tenho certeza que 90% vai amar, de verdade. É isso, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, conta aqui pra mim. Se você já conhecia ou se você nunca ouviu falar de Cavaleiro de Bronze, me conta também, por favor, porque eu vou adorar conhecer, saber o que vocês acham e saber a opinião de vocês também, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que a resenha dessa parte aqui tá saindo simultaneamente lá no blog, então vocês podem conferir também a resenha escrita e também eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar aqui na descrição desse vídeo. Vocês comprando não apenas o livro, mas qualquer item, através desse link vocês vão estar ajudando o canal, vocês vão estar ajudando o blog, não tá ajudando as Garotas Entre Livros, ok? Também segue a gente lá nas nossas redes sociais. Eu deixei um destaque lá no Instagram falando sobre o Cavaleiro de Bronze, onde eu explico a ordem dos livros, porque muitas pessoas elas tinham dúvidas quanto à ordem dos livros, como é que ficaria, como é que era na verdade, e eu acabei fazendo vários stories explicando como é que é a ordem dos livros, tudo direitinho, e tem um destaque só sobre o Cavaleiro de Bronze lá no Instagram para vocês conferirem e entenderem qual é a tour de O Cavaleiro de Bronze sendo lançada aqui no Brasil. Beleza? Então segue a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, ok? Tem muito vídeo aqui no canal, tem muita dica, então você pode dar uma passeada, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que te agrada por aqui, certo? Até breve, eu guardo todo mundo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!